Graça, queridos, esteja com todos vocês. Hoje nós iremos meditar no livro de Êxodo, capítulo 14. Hoje nós vamos meditar sobre a passagem, a travessia do povo, a passagem do povo pelo meio do mar. Mas antes nós iremos meditar dois versículos acima, sobre a travessia do Mar Vermelho. Eu quero dizer para vocês que quem crê, queridos, a fé, ela é única, ela é exclusiva. Eu não posso transferir a minha fé para você. Eu posso fazer com que, através da minha fé, que é atuante, é em movimento, como boi selvagem. Boi selvagem, tem como montar num boi selvagem? Não tem. O povo do Criador, ele tem o povo do Criador, aqueles que são chamados pelo Criador, são separados pelo Criador, tem essa característica de sermos resistentes, perseverantes, fervorosos e sempre em movimentos, né? Somos empoderados na fé, né? A nossa fé é empoderada a ponto de resistir qualquer mal, né? Sujeitar ao Criador e ao resista ao mal e ele fugirá de vós. Na palavra do Criador diz o seguinte, que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, e que toda língua que levantar contra nós em juízo nós condenaremos. Por quê? Porque essa é nossa justiça, é nossa herança, que somos filhos e somos servos do Altíssimo Soberano, queridos, né? Então, quem tem ouvido, quem desvia os seus ouvidos da palavra do Criador, até a sua oração é abominável, ou seja, é algo detestável, é algo que é rejeitado, né? Então, queridos, que você possa ouvir a voz do Criador, né? Ouvir, praticar os seus mandamentos, porque quando nós ouvimos, colocamos em prática e guardamos os seus preceitos, as bênçãos do Criador nos acompanham. Isso, nós não estamos isentos de adversidades, nós não estamos isentos de tribulação, nós não estamos isentos de perseguição, até porque a luz, ela é farol. Então, onde tem luz, a tendência é as trevas, a escuridão, caminhar-se para a luz, caminhar-se para o farol. Então, certamente, pessoas usadas pelo maligno, elas vão caminhar até você, elas vão chegar até você, e caiba você estar com a sua fé em movimento para iluminá-las, para ser um farol, para trazer alegria, felicidade que o mundo não pode dar. O mundo já é do maligno, já está caminhando para a destruição, mas eu e você, nós escolhemos permanecer e prevalecer diante da presença do Criador. Nós escolhemos servir ao Criador, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou tudo pela palavra. Ele diz, haja luz e houve. Nós escolhemos servir através de Yahshua Mashiach. Nós escolhemos aceitar Yahshua, reconhecer que ele veio 100% homem, cumpriu os preceitos da lei de Moisés, tirou todo o jugo daquelas pessoas. Quantas pessoas você conhece que hoje estão escravizadas? Quantas pessoas são escravizadas mentalmente, são escravizadas fisicamente, são escravizadas, né, profissionalmente, são escravizadas porque não tem uma fé em movimento, porque não tem atitudes, porque não tem ação, porque não tem fé, porque não crê no verdadeiro Criador, aquele que contempla os bons e os ruins, aquele que a sua mão está estendida sobre nós, aquele que nos cerca, faz uma muralha de fogo ao nosso redor. O adversário, o inimigo, pode passar na nossa porta, pode estar do nosso lado, pode estar no fundo da nossa casa, pode estar à frente da nossa casa. Ainda assim, mal algum nos atingirá, mal algum nos perseguirá, porque até na adversidade, até naquela maldade nos promove, até aquele mal que o adversário, o inimigo, usa pessoas para se levantar contra as nossas vidas, acaba nos promovendo. É assim que o Criador faz. Por quê? Porque ele é especialista em livramentos. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Hoje nós iremos falar sobre deserto. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de milagres. Deserto não é lugar de morada, não é lugar de moradia, é lugar de passagem, é lugar de milagres, é lugar de oportunidades dada pelo nosso Criador para mim e para você aprender a confiar nele, aprender a obedecê-lo, aprender a agradecê-lo, aprender a ser humilde, a ter humildade diante de certas situações,
né? E ter temor a Ele, a fim de que a nossa vida seja extremamente segura e próspera, segundo a vontade dele para conosco. Até porque os seus planos não são os nossos planos. Ainda assim que nós venhamos projetar para as nossas vidas, ainda assim os planos dele são maiores e melhores. Então, que nesse dia ele conduz os nossos planos, ele conduz a sua vontade prevaleça nas nossas vidas. Assim seja. Eu te abençoo no nome de Yahshua Mashiach. Pai, ministra no nosso coração essa palavra através de Yahshua Mashiach, nos dando entendimento e percepção. E que muitas vidas possam ser alcançadas através dessa palavra de poder e autoridade sobre essa casa, sobre esse trabalho, sobre essa família. Queridos, você está cansado? Você está cansado de lutar? Você está desanimado? Você está no deserto? Então eu quero essa palavra exclusivamente para você. Vinde a mim a todos que estejam cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Dai em todo o tempo, dai graça. Seja grata até o fio de cabelo seu que cair da cabeça, agradeça. Porque na gratidão nós crescemos. Quando nós somos gratos e reconhecemos a presença, a manifestação do Criador sobre as nossas vidas, isso significa que iremos crescer. Isso significa que iremos aprender. Isso significa que iremos receber milagres, porque o deserto é lugar de oportunidades, o deserto é lugar de milagres. Assim seja? Bora lá. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Criador lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Criador lutará por vocês. Fique calmo. Ou seja, quando surgir alguma adversidade contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua família, fique tranquilo, ore e coloque nas mãos do Criador. Porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que é especialista em dar livramento. E quando nós não sabemos, estamos numa direção e não sabemos a atitude que devemos tomar, nós temos que dizer: Pai, eu não sei que caminho seguir, mas os meus olhos estão postos em Ti. Responda por mim, faça justiça por mim, resolva por mim, entregue o seu problema, entregue as suas situações na mão do Todo-Poderoso, que tudo é dele, querido. Tudo é dele, toda a riqueza que você vê na terra é criação dele, é por ele e para ele, né? Ele dá, ele tira, né? Então nós temos que ter essa consciência. E quando o povo do Criador estava sendo perseguido pelos egípcios, o Criador falou com Moisés, Moisés alertou o povo: o Criador lutará por vocês, fique calmo. Então aquela adversidade que estava sobrevindo sobre o povo do Criador, o Criador manifestou através de Moisés, dizendo para eles: fique calmo, porque essa luta não é sua, essa luta é minha, né? Independente de quem está se levantando contra a sua vida. Queridos, é para cair, levantou para cair. Passa tempo, o mal, queridos, o mal vence por horas, o mal vence por dias, o mal vence até por anos, né? Mas quando você não conhece o verdadeiro eu sou, que é Yahweh, né? O bem vence eternamente. Nunca esqueça isso no seu coração. Tá vivendo injustiça? Tá vivendo perseguição? Não esquenta, ora, entrega nas mãos do Criador. Pai, não sei de onde tá partindo, mas de onde tá partindo seja cessada a maldade desse ímpio, desse transgressor, dessa transgressora. Para esse povo, para essa mulher, para esse homem, para essas pessoas incrédulas, para essas pessoas idólatras, para esses perseguidores. Para imediatamente a maldade deles, cessem agora, porque essa luta não é minha, essa luta não é sua, essa luta é do Pai. Continuando, a passagem pelo mar. O Criador disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marche, e você levante o seu bordão e estenda ao mar sobre o mar, a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem no meio do mar em seco. Ou seja, o Criador disse para Moisés: fala com o povo que marche. Então o Criador ministrou no meu coração: Érica, marche. Yuri, marche. Você que está aí do outro lado, marche. Tá tendo adversidade, tá tendo, o inimigo tá no calcanhar, marche, continue marchando. A ordem é para marchar, a ordem é para tomar posição, a ordem é para impor, a ordem é para agir. Marche, porque a ordem é para marchar, a ordem é para voar, a ordem é para andar, a ordem é para se posicionar. Marche! Não importa com aqueles que estão atrás de nós, o inimigo tem que ficar atrás mesmo. À frente está o Criador, do lado estão os seus anjos nos cercando, a nossa retaguarda é Yahshua. Então marcha, o diabo tem que ficar atrás, debaixo das plantas
não olhe para trás. Marche, olhe para frente, é para frente, segue, olha a direção que você tem que seguir, ó. Vai para frente, frente, marche, a direção que ele deu pro povo, vai, marche, não olhe para trás. Lembra da mulher de Ló? Ela olhou, virou estátua de sal. Então não olhe para os problemas, não olhe para o que ficou para trás. O que ficou para trás ficou, que se lasque para trás lá. Nós estamos à frente, é para frente que se anda, é para frente que se anda. Marche! Essa é a ordem. Continuando. Aí o Criador foi e pediu, disse para Moisés: levante o bordão e estende a mão sobre o mar, porque as águas vão se dividir. Querido, o problema é para estar do lado seu. Mas quando você levanta as suas mãos para o céu e peça benevolência do Criador que venha alcançar e responder por você, o Criador separa. O Criador faz uma confusão com os adversários inimigos e eles mesmos se destroem. É desse jeito. Conforme está no Salmo 27. Quando os malfeitores, nossos inimigos adversários, sobrevêm para nos destruir, o que acontece com eles? Eles que tropeçam e caem. Bora lá continuar. Vamos meditando. Hoje está forte. No meio do mar, eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venha atrás de vocês e entre no mar. Ou seja, o Criador vai permitir que os inimigos nossos, aqueles que olham para a nossa beleza assim, porque geralmente o adversário inimigo, ele olha só para a aparência física, né? Olha para o nosso corpo, olha para nossa casa, olha para nossos recursos, fala: ih, coitado, que nem um coitado, só quem não sabe, nós não somos coitados não, nós somos filhos do Todo-Poderoso, nós somos filhos do dono do ouro da prata, nós somos não tem significado para nos, querido, nós somos privilegiados, nós somos filhos do Rei dos Reis, do Santo dos Santos, não se possa igualar. Que a autoridade espiritual que nós estamos está acima de nós. Não se compara a riqueza desse mundo. Não se pode comparar ainda tantas essas pessoas que se diz ter dinheiro ainda é paupérrima. É o nada diante do poder do nosso Criador. Porque nem sete pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Criador, que sai da boca dele. É desse jeito, queridos. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venha atrás de vocês e entre no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Iau, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Iau, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. E ia entre o exército do Egito e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. O que aconteceu? O Criador fez com que um anjo que estava adiante, iluminando o caminho do povo de Israel. Depois esse anjo voltou atrás para ser a retaguarda do povo, entre o exército de Faraó que estava na cola do povo do Criador. Oxe! Mas vou falar com você, querido. Quem ama o povo do Criador, quem é o Yaldim, sinta-se privilegiado. Porque nós somos amados. Falo que odiado não, querido. É amor demais. É porque eles não conseguem ver. Como é que essa pessoa não fica triste? Como é que essa pessoa não fica batida? Eu faço de tudo para ela sofrer, para ela chorar, para ela gemer. Não, ainda não. Sabe por quê? Porque a gente sabe que todo bem coopera para aqueles que amam o Criador. Que tudo que vem coopera para o bem daqueles que amam o Criador. Nós temos essa fé. Isso faz com que a nossa alegria não seja como a deles. Que a deles está nos bens materiais, está no poder, está no dinheiro, está na circunstância, no emprego. Nós não. Aqui dentro, está aqui dentro. A luz tem que estar aqui dentro. Aqui tem que resplandecer para fora. Por isso que nós não somos atingidos. Por isso que nós não somos abalados. Somos tribulados, mas não derrotados, né? Podemos cair, não. Podemos pegar impulso para marchar, porque nós sabemos, nós entendemos que a bênção está na frente, não atrás. Entende, queridos? Então, o Criador, por si só, ele endureceu o coração dos inimigos para que eles pudessem seguir o povo do Criador. Para quê? Para o Criador os destruir todos de uma só vez. É desse jeito. Junta tudo e bate no liquidificador. Ali já era. Entende? Aqueles que levantam contra Iau não se tornam em nada, perecem, murcha como erva. Quantos dias, as horas, ainda assim não resistirá à presença do Eu Sou, que é Iau. Aleluia! Continuando. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Criador por um forte vento leste que soprou toda aquela
aquela noite. Fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar, na vigília da noite. O Criador, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Criador está lutando por eles contra os egípcios. Ou seja, aqueles que estão vindo em nossa direção, estão no nosso calcanhar, vai se lascar. Desculpa a palavra. Vai perecer. Sabe por quê? Porque quem luta por mim, quem luta pelos meus, quem luta por você, não é você, mas é o próprio Criador. Porque você crê nele. Assim conforme aconteceu, o Criador abriu o mar através de Moisés, estendeu a mão, estendeu o bordão, ali o mar, o povo dele passou a pé seco. Quando veio a travessia do mar, que aquele povo inimigo estava no meio, o Criador fez com que as águas vissem, engolissem, destruíssem todos eles, né? Que as águas viessem sobre eles. Assim acontece. Olha, com o Criador é assim. Se levanta contra ele, contra aqueles que ele ama, que são aqueles que amam ele, que ama seu nome, que celebra seu nome, que compartilha seu nome. Sabe o que acontece? Eles primeiramente se fazem uma confusão entre os próprios inimigos, eles se confundem, eles começam a brigar e eles próprios se destruir. Um vai jogando o podre do outro e ali um próprio vai se destruindo. Eles próprios vão se matando, vai se eliminando. E depois, quando eles insistem muito em fazer malandragem, em maltratar, em perseguir aqueles que são inocentes, que o Criador, se tem uma coisa que o Criador odeia, é a injustiça. Ele é o justo juiz, né? Ele é o justo juiz. Ele não aceita, ele abomina, ele detesta injustiça. E quando se levanta com injustiça, ainda mais quando é aquelas pessoas que se denominam tão grandes, tão intocáveis, queridos, a queda delas é tão grande. Quando elas vêm ver, quando vê, já tá lá no chão, rastejando igual a cobra. É desse jeito que o Criador faz. E sabe o que acontece? Quando elas veem as perdas, os prejuízos que elas terão, a partir do momento que elas insistirem em prevalecer contra o Criador e contra o Salvador, elas vão ver, realmente não tem como lutar contra essa força, né? Vamos fugir da presença deles, porque quem está lutando por eles não é eles próprios, mas é o próprio Criador através do Salvador. E assim fizeram, né? Fugiram, picar a mula, como diz no ditado popular. Então, eu quero dizer para vocês que, assim conforme está no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 29, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Criador livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios morrer na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Criador havia usado contra os inimigos. E o povo temeu o Criador e confiou no Criador e em Moisés, seu servo. Entende? Então, quando o Criador ele lança uma palavra profética de livramento para a sua vida, é porque ele está te dando o livramento de uma situação, de uma circunstância. Talvez você está triste, talvez você está decepcionado, mas o Criador está te livrando, ele está te guardando de situações que você ainda desconhece. Entende? É pelo poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo agora todo o perigo. Tudo aquilo que está oculto é escondido. Tudo aquilo que está se investindo contra você. Que o Criador venha, Pai, se essa pessoa ou essas pessoas, esse homem, essa mulher está vindo contra mim com o coração em paz, que tu veja e abençoe. Mas caso contrário, se estiver com malignidade, fingindo ser amigo, amiga, fingindo falsas amizades, só para prejudicar, para travar, para fazer algo para trazer a minha destruição, que Yahshua Mashiach veja e repreenda agora, que cesse agora a maldade do ímpio, da ímpia, que cesse agora toda a crueldade, toda a maldade arquitetada, falada, olhada, rezada, jogada, benzida, derramada em ritual, feito através de falácias, tudo que foi pago, tudo que foi celebrado por contrato, por convites, por contratos, por
palavras, que seja neutralizado agora, que todo infortúnio, que toda perseguição, que todo espírito de perseguição, por um caminho vem, por 7 volta, espíritos revoltosos, espíritos revoltados, por um caminho vem, por 7 volta, destruído, anulado, cancelado. É uma ordem que eu dou no mundo espiritual. Se contra mim projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Murcharão como a erva, assim como está na palavra do próprio Criador. Será murchado como a erva, murcharão como a erva. Quando os nossos adversários opressores sobrevêm para nos destruir, é eles que tropeçam, é eles que caem, é eles que ficam espatados, é eles que ficam amarrados. Pai, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, liberta-nos do laço, do embaraço, da pedra de tropeço, liberta da seta, da flecha, do dardos inflamados. Por um caminho vem, por 7 volta. De onde vem não quero saber, mas volta destruído, amarrado, imobilizado no nome de Yahshua Mashiach. Yahweh vive, Yahweh é um e não existe outro. Só há salvação através de Yahshua Mashiach. Conhecereis a verdade vos libertará. Assim seja. Paz e graça, querido. Eu declaro no mundo espiritual, no mundo natural, no mundo físico, livramento da parte do Altíssimo Soberano através de Yahshua Mashiach sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Aleluia! Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Ele nos deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e com a autoridade que ele disse: você crê no meu filho você ainda fará obras ainda maiores do que ele. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos e pisamos nos espíritos de perseguição, nos espíritos revoltados,